O Santos foi derrotado, bora falar desse jogo. Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, me diz, o que eu passei os últimos pós-jogos falando toda vez pra vocês em relação ao desempenho do Santos? Olha, a gente tá ganhando, a gente tá empatando, a gente tá pontuando, mas a gente não tá jogando bem. E quando a gente perder, a gente vai ver que o nosso desempenho em campo realmente faz a diferença. Pois bem, a gente perdeu ontem pro Goiás, 3-1, jogando fora de casa, eu sei, mas ainda assim, o Goiás foi bem superior ao Santos. E a gente viu que quando a sorte não tá do nosso lado, a gente não consegue se dar bem em uma partida. A derrota aconteceu e a gente conseguiu enxergar muito bem as falhas do Santos, né? Eu sei que teve muitas falhas individuais nos gols do Santos, o Brasão não foi muito bem no jogo de ontem, a gente teve no segundo tempo o Rodrigo Ferreira no terceiro gol também não indo muito bem, a gente teve falhas do Gil, então assim, o time como um todo falhou. O nosso meio-campo, mais uma vez, ele não funciona tão bem, na verdade quase não funciona, e o nosso ataque peca um pouco. A gente conseguiu chegar no nosso gol com uma cobrança de pênalti do Juliano, né? E assim, de forma geral, o jogo do Santos ele não muda. Das últimas partidas para essa partida, o jogo do Santos não mudou, seguiu a mesma coisa. Tanto é que a gente no primeiro tempo sai jogando e é aquela famosa jogada que a gente se acostumou a fazer, bola pro Brasão, o Brasão dá chutão e tipo assim, pra quê? Né? Quando a gente tá lá no ataque, cobra um escanteio ou um lateral no nosso ataque, a gente vai recuando a bola até que a bola volta pro Brasão, ele dá o chutão, dá o bicão e a gente perde a posse. O jogo do Santos tá muito baseado nisso, em tentar encontrar soluções lá na frente na base do chutão. Só que a gente não consegue ficar com a bola, o adversário pega essa bola, vem pro contra-ataque, tem a posse de bola no jogo. Isso não é legal. O Santos ontem, durante boa parte do jogo, não foi bem, né? A gente viu o Goiás melhor na partida, e melhor na partida que eu digo é mais no sentido de chegar e tentar alguma coisa. Chegar e finalizar. O Goiás fez os gols porque finalizou, porque tentou. E claro, o Santos aceitou, né? Como eu disse, os 3 gols a gente pode ver falhas claras do nosso time. Então, assim, o Goiás faz o que fez ontem no jogo que o Santos não consegue fazer, que é chegar e arriscar. O Santos fica rodando bola ali sem saber o que fazer, perde a chance de tentar uma finalização e perde a bola. Porque quando o Santos tentou finalizações ontem, o Tadeu apareceu. A bola passava raspando, o Tadeu defendia. Então, assim, não tô falando que todo chute que a gente der vai entrar. Mas se a gente tentar, quanto mais a gente tentar, maior é a nossa chance de fazer o gol, entendeu? Os outros times entendem isso, o Santos não entende. Como eu disse pra vocês, o nosso meio campo ele não funciona há alguns jogos já. E ontem, mais uma vez, ele não funcionou. João Schmidt e Pituca não é mais aqueles jogadores que a gente estava acostumado a ver no início da temporada. Eles não são mais aqueles jogadores faz muitos jogos. João Schmidt e Pituca estão merecendo banco, olha, há muito tempo, né? E tem que rodar o time, tem que mexer naquele meio campo e ver, por que o time não tá jogando ali? Por que a gente não consegue tocar a bola? Por que a gente não consegue chegar no ataque carregando a bola? A gente tem que sempre usar e abusar do chutão, do bicão. Por quê? Entendeu? Então, assim, ontem foi um jogo onde nada deu certo pra gente, né? E a sorte não tava do nosso lado e só provou que esse futebol que a gente tá jogando hoje não tem garantia nenhuma de vitória. Não tem. A gente ganhou, a gente pontuou nas últimas rodadas por pura sorte. Por pura sorte. Só que ontem a sorte estava do lado do Goiás. 3 gols ali com falhas nossa. A gente teve o nosso pênalti, como eu disse, ali no início do segundo tempo. Mas mesmo assim, no início do segundo tempo não, perdão. No final do primeiro tempo. Mas mesmo assim não fez muita diferença no jogo. Então a gente tem que pensar. Se o Goiás conseguiu construir um placar de 2-0 em cima da gente no primeiro tempo, com o Santos não jogando absolutamente nada, não conseguiu se encontrar na partida, alguma coisa tá errada, entendeu? Alguma coisa tá muito errada. E o jogo de ontem era extremamente importante, porque ontem, gente, dependia apenas de nós para voltarmos à liderança da competição. O Novo Horizontino já tinha jogado na rodada, perdeu pro Amazonas. O Amazonas é um time bem encardido, né? Diga-se de passagem. Então, assim, dependia só da gente. A diferença do líder
pro vice-líder que somos nós era 1 ponto e continua sendo 1 ponto, porque o Santos dependia só dele e não conseguiu fazer o mínimo que era vencer a partida. Tá muito difícil. E quando a gente olha, a gente consegue enxergar todos os problemas do Santos. No segundo tempo, um ponto positivo, né, já que a gente tem que falar, um ponto positivo pro Carille foi que ele trocou o Wendel Silva pelo Furt, já que o Santos estava usando e abusando do chutão e dos cruzamentos ali, então colocar o Furt em campo foi até interessante para conseguir, na altura ali, tentar vencer alguma bola de cabeça. Não deu muito certo, assim, a ideia foi boa, mas a execução não foi tão boa assim, né, porque a gente não conseguiu mais nada. Mas esse é o único ponto positivo que a gente pode tirar das mexidas que o Carille fez, porque colocar o Rodrigo Ferreira na lateral, enfim, o que tava ruim piorou, porque fizeram um 3º gol, e ele nunca tá no lugar que ele tem que estar. O Rodrigo Ferreira já deu inúmeras provas de que não tá à altura de jogar ali no Santos, ou pelo menos ele parece muito nervoso em campo. Eu não sei por que o Carille insiste nele, mas ok, né, insiste. E ficar sempre naquele do meio campo, é muito difícil a gente ver substituir, né? Ontem o Pituca saiu, mas mesmo assim a gente não consegue imaginar um meio campo diferente, porque sempre é as mesmas peças que entram, sempre as mesmas peças. Parece que as substituições já estão pré-definidas antes mesmo da partida começar, o que é bem triste, bem complicado de se aceitar, né? Porque a gente tá vendo um jogo, cada jogo é diferente em si, e é claro que algumas substituições de um jogo pro outro vão mudar, não é sempre que a mesma solução vai servir para os mesmos jogos, mas o cara, ele claramente não tá vendo desse jeito. E outra coisa que eu queria falar também, além de todos os problemas que a gente já tá falando do Santos em várias partes ali, é que o João Schmidt é outro jogador que eu falei que já tava merecendo um pouco de banco, porque a gente não tá vendo o João Schmidt jogar mais, tomou o 3º cartão amarelo e tá fora da próxima partida. Então eu quero saber quem o Carille vai escalar pro lugar dele. Eu tenho até medo, na verdade, porque a gente tem algumas opções que não são tão boas assim. Eu tenho quase certeza que o Carille vai optar por colocar essas opções. Por exemplo, no jogo de ontem a gente tinha 2 jogadores, né? O Billy Art, por exemplo, ele não foi relacionado mais uma vez pro jogo. Eu esqueci o nome do outro que chegou também, mas ele também não foi relacionado pro jogo, ele não fez nem a estreia dele ainda. Então, assim, o cara, ele tem até peças no elenco, mas não leva, não relaciona, e assim, ninguém sabe por quê, entendeu? Ninguém sabe por quê. No último jogo, nem entrevista coletiva ele deu. Aí o presidente depois foi lá, fez aquela entrevista falando, aquela coletiva, na verdade, falando sobre a Vila Belmiro, sobre a construção da nossa arena, pra abafar o caso. Só que, gente, por que o treinador não dá entrevista? Sabe? São muitas perguntas que permanecem sem respostas no Santos. A gente perdeu um jogo importantíssimo, né, para nossa sequência na competição. Era um jogo importante, era o famoso jogo que só dependia de nós. E o Santos conseguiu perder. Então eu realmente não sei o que esperar do Santos. Não sei. Mas enfim, comenta aqui o que vocês acharam dessa partida. 3-1 pro Goiás. E é isso, gente. É isso. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.